candidatos para a decania do CCJE. Hoje a gente vai começar com a ordem de apresentação, né, que é a alteração da ordem do último debate, onde a chapa 1 vai se apresentar primeiro, está lá 10 minutos, a chapa 2 em segundo e a chapa 3 fecha o primeiro bloco de apresentação dos candidatos, para a gente depois começar o bloco de perguntas. Então, professor Hélio, por favor. Boa tarde a todos. 10 minutos. Começando apresentando rapidamente. Então, eu tenho tido, nos tempos recentes, em 20 anos de UFRJ, tenho 34 anos de serviço público, 20 de UFRJ, e tenho duas experiências de duas naturezas. Uma é a participação nos conselhos da universidade. Participei do SUNE 2 vezes, participo do SEG, onde eu estou em conselho de legislação e norma, corpo docente e outros. Sou responsável pela distribuição de salas na Praia Vermelha, juntamente com o professor da CFCH. Já fiz parte do Conselho Curador da FUSB. Já fui votado como membro do Conselho Curador da própria FRJ, mas nunca exerci, e o Conselho não se reuniu durante o mandato. Participo do Conselho de Centro e da Congregação da minha unidade. Como atividade administrativa de gestão do setor público, na época do professor Lessa, eu era coordenador do centro, lá eu exerci a atividade de ordenador de despesa, sou coordenador e chefe do departamento de administração e fui também no passado, nos 2 momentos, por um longo período. Fui, durante um bom tempo, chefe de serviço de planejamento e controle no Ministério de Ciência e Tecnologia. Fui visitado na época pelo Sérgio Rezende, o professor Aloysio, que me cedeu, mas com compromisso, não sei até na legalidade disso, de manter todas as minhas atividades na universidade. Dirigi por 2 vezes uma fundação que eu mesmo instalei, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E, basicamente, eu queria empreender mais no programa, na minha apresentação, porque eu estou aqui mais para apresentar o nosso programa, o programa da Chapa 1. Sou eu, o candidato, Hélios, e o meu candidato a vice, o professor Manuel Alcino. O primeiro item se refere à preservação de legalidade, transparência, que foram realmente consolidados nas gestões anteriores e que a gente acredita que pode ampliar. Nós estamos alinhados com a gestão atual e com as gestões anteriores da Decania do Centro. O segundo item, apoiar aquelas unidades que são contrárias à mera transferência para o fundão. Isso estaria na autonomia das unidades. E apoiar aquelas que ficarem, aquelas que partirem, e apoiar a extensão das unidades, a expansão das unidades no fundão. Como nós temos aqui curso de contábeis e biblioteconomia, faculdade de administração. Quarto ponto, resistir à crescente privatização e terceirização da universidade, principalmente nas áreas de saúde e educação. Quinto ponto é buscar viabilizar o regime de 30 horas, sem prejuízo em horários de atendimento, funcionamento das sessões, com mais ênfase à efetividade do serviço público e não à mera carga horária. Participação dos colegiados representando o centro, como decano, mas preservando as autonomias e características das unidades que compõem. As unidades da UFRJ, de modo geral, têm características muito distintas. Nós temos desde os nomes, só no CCJE temos os nossos órgãos suplementares, o COPIAD e o IPU, como temos unidades de ensino, direito, administração e economia. São muito distintas. Economia e administração nasceram juntas na FEA passada. Quando eu cheguei, elas estavam em um momento recente de separação. Vincular cada curso multiunidades às unidades de ensino específicas, mantendo nestas unidades as atividades que não são apropriadas à decania.
entendendo da seguinte forma: os cursos de unidades, até nos primeiros momentos de cada um deles, é adequado que eles fiquem vinculados à decania. Né? Eles envolvem outras unidades, mas saindo desse primeiro momento, é interessante que eles migrem para unidades de ensino, onde eles possam contar com uma infraestrutura mais adequada, de atendimento, coordenação, e não fiquem no limbo, muito menos vinculado a uma instância que não é a unidade de ensino nem órgão suplementar. O aluno fica um pouco órfão na universidade. Explorar a sinergia entre cursos, estimular projetos, conjuntos, atividades multidisciplinares, mas sempre vinculados às unidades de ensino. Criar a CCJE é uma instância de apoio ao estudante com atenção principal à inclusão, acessibilidade e saúde, com a adequada utilização dos recursos do PNAES. Nós temos aqui um representante que integra o Chapa 2, é uma atividade realmente dura, toda a sessão do SEB é uma exposição de carências, né, de dificuldades, mas na Praia Vermelha nós temos um contingente muito grande de alunos e que ficam de certa forma desassistidos. A Supereste fica localizada aqui na região final. O item 10 diz respeito praticamente só à Praia Vermelha, mas é administrar racionalmente as áreas comuns, que lá não vou aprofundar. O item 11 também, ampliar e modernizar a infraestrutura, especial laboratório de informática, acesso à rede. Isso também foi construído com foco na Praia Vermelha, não diz respeito diretamente ao público aqui. E o item 12 também, que é trabalhar colaborativamente com a Prefeitura. A Prefeitura tem muita atenção às questões de infraestrutura, mas a atividade física há um certo distanciamento. O porteiro que está lá na entrada do campus barra ou permite a entrada de quem não tem ou de quem tem adesivo. Ele não se lixa se ele tem um professor e aguardando por ele dezenas e dezenas de alunos. Então, eles estão lá para operar, são aspectos operacionais, logística, espaço físico, mas quase que divorciado da atividade fim da universidade. Então, a gente tem que trabalhar colaborativamente com eles. A gente, na universidade, já tem que aprender a reclamar menos e trabalhar mais. Isso aqui, o professor Vitor Iório tem feito citações, eu considero muito interessantes, inclusive espero que. Mas a minha preferida, eu repito sempre para os alunos, aqui tem uma, é Clementina de Jesus, que é casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Essa é a história, esse é o quadro da FRJ. A gente distribui carências, a gente não distribui faturas, recursos. Né? 13 é uma questão basicamente muito técnica, que é mapear, controlar, utilizar fluxo de processos, visando agilidade, acesso à segurança às decisões. Porque existe um fluxo brutal de decisões, né, através de processos na decania. E a gente precisa dar uma garantia de mais ágil acesso e segurança dessas informações. 14, importante, manter sempre aberta e ágil a comunicação com centros acadêmicos, estudantes, sindicatos, basicamente servidores, técnicos administrativos e associações, do FERJ. Nós temos essa prática, mas no âmbito da nossa atuação como coordenadores, isso é, nós temos um relacionamento excelente com o CA de administração. Não existe nenhum questionamento, nada do CA com relação à nossa atividade de coordenação. E finalizando, nossa missão é a garantia do aprimoramento do exercício democrático e eficiente no trato da coisa pública. Muito obrigado. Agora, dando continuidade ao primeiro bloco, também tem mais 10 minutos para apresentar seu programa, o professor Vitor, que é a Chapa 2. Bom, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos. Fundamentalmente, agradecer aqui o apoio acabou de chegar do diretor da FNB, o professor Flávio Martins, professor dos Paulo coordenador de ensino da FNB, pelo apoio e aprendizado ao longo dessa campanha. Quero agradecer a presença também e a indicação, ou melhor, a presença do professor Antônio José, que é meu vice-candidato a vice-decano, que tem na sua bagagem a
condição de ex-aluno, ex-técnico administrativo e atual docente da UFRJ. Uma bagagem bastante interessante e esteve 3 anos à frente da superintendência da Supereste, ou seja, assistência estudantil presente na minha candidatura. Sou professor associado em antiguidade, estou há 10 anos na FAC, dando comunicação, seminários de monografia e tenho uma eletiva na Faculdade de Direito de Comunicação e tenho no GP10 uma disciplina obrigatória de comunicação social e, além do que, lá sou coordenador de TCC. A minha construção profissional, meu campo de estudo é geografia social, antropologia da informação, comunicação social e cultura. Por isso, eu tenho o hábito de, quando me emociono fundamentalmente com esse espaço que é sagrado, que é o espaço do debate, eu trago alguma coisa escrita e queria pedir licença para eu trabalhar com essa questão, lendo tranquilo, rápido, mas como me sinto bem. Começo, eu invoco uma fala de Hamlet, explicando o limite da vida e da morte, em que ele diz: estar pronto é tudo. Estou pronto para dirigir a decania do CCJE, de forma convergente, republicana e transparente, para os próximos 4 anos. Mais ainda, sabedor de quanto eu precisarei estar pronto e atento para o perigo que corre a Universidade Brasileira de deixar de ser pública, gratuita e de ensino, pesquisa e extensão, autônoma e democrática, livre e de excelência. Eu quero citar aqui o exemplo da USP, que está acontecendo em São Paulo, um exemplo claro da invasão do investimento privado dentro de uma universidade que é de ponta no Brasil e que está passando pela sua pior crise e com muita chance de se perturbar com uma privatização branca. Não podemos mais ficar esperando que se recalque ainda mais a cultura da administração pública como da ordem do impossível funcionar. É com essa legenda que se está terceirizando quase todos os seus serviços, tornando temporária a passagem do novo corpo social pelos 2 campos e unidades isoladas da UFRJ. Essa precarização é a estratégia que os privatistas, que andam no meio de nós, usam para justificar uma necessária mudança de rumo das nossas atividades. Temos que agir logo. Falo da execução de uma ação de políticas públicas na administração pública. Falo de buscar investimentos públicos. Falo de sensibilizar a reitoria, pró-reitorias, bancada de parlamentares no Rio de Janeiro, IFAM, governos municipal e estadual e principalmente os ministérios do planejamento e da educação. Falo da transformação da decania em porta-voz de uma nova construção política, interferindo diretamente no Conselho Superior de Coordenação Executiva, CSCE, e no consumo. Essa nova construção política passa pela ampliação da interlocução entre as unidades do centro e deste com os conselhos, órgãos e segmentos da UFRJ. Passa pela mais ampla democratização das decisões da futura decania, respeitando as deliberações legítimas e legais dos colegiados das unidades. Dessa maneira, há de se valorizar o debate junto às representações de técnicos e alunos no Conselho de Centro. Há de se valorizar ainda o debate com a Sinto-FERJ, a ADO-FERJ, DCE e SEAG. Saliento um dado de muita importância quando se faz o debate do verdadeiro comportamento republicano. Aí eu venho para o item 1 do nosso programa, o aspecto institucional, que diz:
garantir a liberdade de pensamento e de expressão dos docentes, técnicos administrativos e alunos e combater qualquer forma de perseguição, discriminação ou aparelhamento no âmbito do CCJE. É o item 1 que abre a nossa proposta. Com a chegada dos novos cursos, o CCJE mudou muito nos 5 anos, nos últimos 5 anos. Hoje ele agrega os cursos de multiunidades, gestão pública e desenvolvimento social, relações internacionais, defesa e gestão e ainda o curso de biblioteconomia e ciência da informação. Dessa maneira, precisamos estar mais comprometidos com os seus crescimentos dessas novas unidades, desses novos cursos. Temos a obrigação de alojá-los, estabilizá-los, protegê-los e, fundamentalmente, integrá-los. O corpo social do Centro, discentes, técnicos e docentes, com certeza nos apresenta uma série de demandas que temos auscultados ao longo da formulação da candidatura. Elencá-las não é uma tarefa difícil, mas não vou fazer da forma pessimista que está se tornando prática no imaginário da UFRJ. Vou fazer com a coragem de quem acredita sempre que é possível mudar. O que a vida quer da gente é coragem, nada mais. Portanto, vejo como fundamental para os técnicos administrativos sua capacitação e sua qualificação. Sou totalmente a favor das 30 horas. Para os estudantes, uma bem cuidada assistência social. Não por acaso, convidei para meu vice-decano, professor Antônio José, com a sua experiência de 3 anos na SUPERES. Apoio logístico ao corpo docente, nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Fundamentalmente, no primeiro debate, que foi na Praia Vermelha, eu acentuei esse meu compromisso, de que eu acredito que a próxima decania, em toda a sua trajetória, ela será exercida na Praia Vermelha, porque o prédio que iria abrigá-la aqui no Fundão está longe de estar pronto e não vai ficar pronto nos próximos 4 anos. Portanto, esse apoio logístico ele tem que ser uma preocupação muito grande do futuro decano. A política administrativa proposta, portanto, abre a todo o corpo social um amplo debate sobre a igualdade de direito na estrutura do centro e da UFRJ. Para isso, há de se criar um canal de comunicação interna para que se possa divulgar as informações pertinentes à vida acadêmica, buscar transparência. A mediação nesse sentido, ao meu modo de ver, é muito fraca na UFRJ. Logo, a maioria não tem conhecimento dos seus muitos direitos na universidade. Isso eu atribuo a discentes, técnicos e docentes. Falta comunicação e orientação. Sobram, portanto, boatos e inverdades. Muito obrigado. Pausando. Agora será aberta a palavra para o professor Kleber, que é o candidato decano pela chapa 3. 10 minutos. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Vou me apresentar minutos, depois passo a palavra. Eu sou professor da UFRJ há mais de 30 anos, atuando no Instituto COBEAD, uma entidade, uma unidade do Instituto totalmente dedicada à pós-graduação. Nesse tempo todo eu dei aula em todos os cursos, mestrado, doutorado, educação executiva, orientei mais de 80 alunos em suas dissertações de mestrado, tese, doutorado. Como pesquisador, eu tenho livros publicados, dezenas de artigos e casos de ensino publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Sou bolsista em projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. Tenho um aluno de MIP,
coordenador de todos os cursos ferroviários que já ofereceu ou oferece, e fui vice-diretor durante 4 anos, e agora em março concluí um mandato de 4 anos como diretor da casa. Antes da UFRJ, eu fui professor de graduação em 2 universidades, no Rio Grande do Sul, e desde 2010 voltei a atuar na graduação como professor e membro do núcleo estudante docente do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Durante o meu mandato de diretor, eu pude acompanhar de perto todos os problemas enfrentados pela DPMI, enfrentados pelo curso de defesa, e me considero uma experiência suficiente para comandar os destinos do centro nos próximos anos. Experiência, ensino, pesquisa e gestão não me faltam. Com uma experiência complementar à minha, convidei a professora Maria Silvia Costa do Instituto de Economia, que tem uma larga experiência em temas de graduação, participação em diversos colegiados dentro da universidade, uma capacidade de trabalho admirável. E eu quero ser decano para a melhoria da gestão, melhoria da qualidade do que acontece nas nossas unidades, do que acontece no nosso dia a dia. Eu acho isso uma maneira de contribuir com a universidade. Afinal, foi uma instituição que me proporcionou um mestrado, que me patrocinou 4 anos de vida no exterior, no doutorado. E nosso plano de trabalho começa com uma questão muito básica, que é ouvir a todos. Ouvir professores, ouvir servidores, ouvir os alunos. Nesses 4 meses, nesse processo longo, nesse processo eleitoral, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas e uma coisa que me impressionou muito desfavoravelmente: a quantidade de queixas, a quantidade de reclamações, a quantidade de insatisfações por parte de todo mundo. É como se não existe felicidade na UFRJ, nem nunca existirá, porque a variedade de queixas é enorme. Já só de trabalhar com essas queixas, já daria um plano de trabalho para os próximos 10 anos, porque realmente as condições de trabalho, a infraestrutura, a falta de respeito com alunos, com professores, com servidores, é total. Conto um episódio recente, segunda-feira, nessa sala de aula, é a minha sala para dar aula, no curso de defesa. O professor que veio dar aula, convidei para dar aula, nos primeiros dias de curso, chegou aqui, não tinha sala para dar aula, disseram para ele na cara deles: não tem sala, não, a Faculdade de Letras está usando a sala, não dá para dar sala para aula hoje. Esse professor, ele estava vivendo no exterior no momento, ele veio de táxi para cá. Ele gastou R$80 uma corrida para vir para cá, para chegar lá. Preparou seus slides todos direitinho. Junto com os alunos, eles foram à secretaria do DG e o secretário do DG disse: não sabia de nada, não posso fazer nada, realmente não tem sala. Isso é falta de educação, isso é falta de respeito com as pessoas. Saiu o professor a procurar uma sala de aula junto com os alunos, 70 alunos atrás dele procurando uma sala pelo prédio. Ele encontrou uma sala que não tinha a mínima condição, todos os alunos se sentaram, alguns no chão. Os slides dele foi impraticável de apresentar, porque não tinha equipamento, não tinha lugar para projetar. Ele trouxe até o computador dele. Ele fez slide por slide no quadro com giz para poder apresentar aos alunos. Fez isso em reconhecimento ao esforço dos alunos que aqui vieram. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso é falta de gestão. Isso é falta de supervisão. Não podia ser comunicado ao professor que não tinha sala, não podia ser comunicado aos alunos, ter um e-mail já com a turma toda pronto para comunicar: hoje não vai ter aula. Mas isso nada é feito. Se banaliza a questão, isso é normal, ou seja, não vai ter aula e ponto final. Então, essas questões de infraestrutura, de condições de trabalho, principalmente para vocês que tem aulas nesse prédio, como eu disse, a gente vive de pavor aqui, parece que a gente nunca sabe se vai conseguir dar aula. E as condições de trabalho na Praia Vermelha não são muito diferentes. O debate na segunda-feira foi possível ouvir uma série de queixas relacionadas com a infraestrutura. Eu acho que sem condições de trabalho,
Não é possível alguém estudar com satisfação, alguém preparar a aula com motivação e o funcionário trabalhar com a dedicação que dele espera. Então esse é o nosso primeiro ponto. Transformar todas essas insatisfações num plano de ação, em projetos que sejam apresentados às autoridades superiores da universidade e mostrar, sem isso aqui não adianta nada inventar curso. Decide-se a abertura de cursos para agradar fulaninho ou beltraninho e depois a gente vê como é que fica. E depois como é que fica, o pessoal do DG está há 4 anos nessa história de vendo como é que fica. Nesses 4 anos participei de inúmeras reuniões em que se discute mais o que do que o como resolver, como fazer. A palavra solução não aparece em intermináveis discussões políticas que nunca levam a ações concretas. São importantes, não tenho dúvida, discussões que querem colocar luz no debate, mas os problemas do nosso centro ficam no segundo plano. Parece que vivemos num mar de rosas, tudo funcionando, todos satisfeitos e felizes com suas condições de trabalho. Não pode acontecer coisas como a que relatei há pouco e outras relatadas em outros programas. Nosso plano de trabalho é longo. Eu entreguei um extrato para aqueles que tiveram a oportunidade de receber daí. O plano de trabalho, toda a sua íntegra, está no nosso site www.chapa3ccje.com.br. Mas eu vou, aproveitando o tempo que eu tenho, falar dos destaques desse plano de trabalho. Então, o primeiro deles é com relação à infraestrutura. Né? Eu acho que não é possível ser feliz trabalhando nas condições, não ter transporte para ir para cá e para lá, enfim. Parece que as pessoas acabaram se acomodando com essas péssimas condições, não reclamam, não falam nada e a vida de certo. Não pode ser assim. Nós temos que ter satisfação no lugar onde a gente trabalha. Reposição de quadros, valorização dos funcionários é um outro item que eu coloco bastante longo no plano de trabalho. Isso está intimamente ligado à infraestrutura. O que acontece? Funções são extintas, funcionários se aposentam, funcionários trocam de unidades, cursos novos são abertos, aumenta a demanda de trabalho, mas o quadro de pessoal não é. Quantos funcionários conta o DG que hoje tem 600 alunos? Não dá nem para usar no plural, porque é uma pessoa com nome e sobrenome. É impossível que essa pessoa consiga dar conta do que acontece com 600 alunos. Brincadeira. Outras unidades, outros cursos, não tem nenhum. Pior ainda. Né? Nossos funcionários não recebem capacitação do que deles, relacionado com o que deles é capacitado. Oferecem-se cursos genéricos, mas que não atacam exatamente aquilo que a gente quer. Minha proposta é fazer cursos locais, lá no CCJE, com orientação para aquilo que eles necessitam aprender para o desenvolvimento do seu trabalho. 10 minutos. Não, 10 minutos. Não dizer ninguém. Bom, durante as perguntas eu continuo falando sobre, mas pelo menos eu tenho aí esse folheto e tenho na íntegra do site. Obrigado.